história do Brasil, certo? Então, o pensamento de Vargas foi importantíssimo para o desenvolvimento de uma ideia, de um sentimento nacionalista no Brasil. Depois do governo de Getúlio Vargas, com a saída de Getúlio Vargas do poder, com o suicídio de Getúlio Vargas, o próximo presidente da República do Brasil vai ser o chamado presidente desenvolvimentista, ou ainda chamado de presidente Bossa Nova. Por que presidente desenvolvimentista ou o presidente chamado presidente Bossa Nova? Primeiro porque, na época, na década de 50, a partir da década de 50, está se desenvolvendo no Brasil e no mundo a Bossa Nova, por João Bosco, Vinícius de Moraes, Tom Jobim e outros grandes artistas do cenário musical do Brasil. E Juscelino Kubitschek está inserido num contexto de desenvolvimento industrial. A ideia dele era desenvolver o Brasil. Então, portanto, temos assim uma aliança com o Partido Social Democrático, mais o Partido Trabalhista Brasileiro vai eleger automaticamente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Ele vai assumir em 1956 e seu governo vai até 1961. Tá? A grande e a mais importante das obras de Juscelino Kubitschek foi a construção de Brasília. Um pouco mais para frente, nós vamos falar dos objetivos da construção de Brasília. Portanto, era um democrata e hábil politicamente. Ele soube lidar com a oposição, ele soube lidar com a situação, ele soube lidar com os problemas da classe trabalhadora. Então, diante disso, ele desenvolve um perfil chamado de industrialista, ou chamado presidente desenvolvimentista. Ele tinha um slogan, tá? O slogan do governo dele era 50 anos em 5. O que isso significa? Querer desenvolver o Brasil numa maior quantidade possível, no menor tempo possível, ou seja, dentro do seu próprio governo, ou seja, desenvolver o máximo o Brasil num determinado período de tempo, ou seja, dentro do seu mandato. Então, dar uma maior característica do desenvolvimento do Brasil como a ideia do industrialismo, certo? Desenvolver a indústria nacional numa maior capacidade possível, num menor tempo estabelecido, ou seja, 50 anos em 5. Com ele, nós temos o desenvolvimento do plano de metas, tá? Do plano de meta de JK, a ênfase era na indústria. Professor, qual setor industrial? Principalmente o setor automobilístico e principalmente o setor das chamadas indústria de base. Então, ele queria um desenvolvimento industrial no Brasil acelerado no menor tempo possível, certo? Aí temos assim, facilidade para as multinacionais, ou seja, o setor automotivo, a ênfase na indústria automobilística, ele vai criar vantagens para as indústrias internacionais se instalarem no Brasil. Coisa que Getúlio Vargas sonhava com o desenvolvimento da indústria nacional. Mas Juscelino Kubitschek, ele soube lidar com a ideia do liberalismo econômico e transposição das indústrias internacionais para dentro do Brasil. Porque, segundo ele, mesmo que as indústrias levem basicamente todo o capital de volta, todo o lucro de volta para o seu país, mesmo assim ainda gera a indústria dentro do Brasil, gera o desenvolvimento da indústria no Brasil e gera também a criação de empregos, que era uma grande necessidade do Brasil na época, gerar empregos para a população. Então, desenvolvendo a ideia para gerar empregos à população,
população, eu vou dar ênfase na produção industrial, principalmente na produção automobilística. Na era JK, nós temos a vinda para cá de diversas empresas internacionais, como a Volkswagen, tá? Instala-se no Brasil, chamada de Volkswagen no Brasil. Aí nós temos a Ford, nós temos a General Electric e nós temos outras companhias internacionais de produção de artigos de primeira necessidade, de produção de automóveis no Brasil. As primeiras montadoras começam a ser instaladas a partir do governo de JK no Brasil. Então, isso gerou uma grande polêmica dentro da estrutura econômica do Brasil. Só que JK fechou a polêmica dizendo assim, é uma das formas que nós temos para gerar emprego para o brasileiro, porque dentro do Brasil nós não temos industriais, nós não temos capitais possível para gerar emprego para a população. Então, e trazer, aliás, e estabelecer benefícios ou facilidades para as multinacionais, principalmente as europeias e as norte-americanas, para poder desenvolver estimular a criação de empregos dentro do Brasil, certo? Essas ideias eram de caráter fundamental, mas para poder expandir a estrutura dentro do Brasil, nós precisávamos também a construção de estradas e usinas hidrelétricas para atender a questão da iniciativa industrial. Para que haja indústria, eu preciso de energia. Para que haja fábricas, eu preciso de energia. Então, a partir do pensamento estrutural de Kubitschek, ele passa também não só a dar facilidades às empresas, mas conceder algumas situações interessantes para as próprias empresas, como diminuição da taxação de impostos e o fornecimento de energia. Daí ele começa a criação de usinas hidrelétricas, como a usina de Furnas e a de Três Marias, para poder fornecer a energia elétrica para o funcionamento da indústria, principalmente na região Sudeste, para desenvolver a estrutura industrial na região Sudeste, onde estava a maior concentração dessas empresas, dessas fábricas dentro do Brasil. Só que aí nós temos um problema assim, de caráter geográfico muito interessante. A partir da década de 50, nós temos 50, meados de 40 já começa, tá? Mas intensamente, a partir da década de 50, começa um surto migratório do Nordeste para o Sudeste. Então, eu tenho um problema seríssimo, a geração de empregos para esses indivíduos que concentram-se na região Sudeste. O Nordeste, durante o período colonial no Brasil, foi a base do desenvolvimento econômico. A região Sudeste sempre ficou um pouco mais desprivilegiada em relação à economia, em relação à região Nordeste. A partir do século XX, o centro da produção, o centro econômico do Brasil passa a ser a região Sudeste. E a região Nordeste fica basicamente na miséria. Então, muitos indivíduos acabam deixando a região Sudeste, Nordeste, buscando novas condições de vida, de trabalho e emprego na região Sudeste. Desta forma, houve um grande crescimento populacional na região Sudeste, principalmente um grande número de nordestinos na região Sudeste, que isso vai gerar problemas sociais um pouco mais à frente. O professor de Sociologia deve falar a respeito dos problemas urbanos ocasionados por esses surtos migratórios dentro ou no interior do Brasil, certo? Então, a partir da década de 50, o JK encara um grande desafio. Primeiro, ligar as regiões do Brasil, como, por exemplo, a construção a construção das estradas, como o maior exemplo delas, Belém, Brasília.
uma estrada ligando diretamente, tá, a região de Belém do Pará com a região central do Brasil. Só que o mais importante disso tudo foi o início da construção de Brasília em 1960 por Oscar Niemeyer, tá ok? Projetista, arquiteto e desenvolveu junto com o JK uma grande cidade planejada para ser a capital do Brasil. Só que, professor, quais são os objetivos da construção de Brasília? Primeiro, uma ideia na concepção política, isolamento político. A nossa capital era o Rio de Janeiro, o centro efervescente da política, o centro efervescente de lutas, de manifestações nas regiões do Brasil, certo? Então, isolamento político, levar a capital para o centro do Brasil com a ideia de isolamento político. A segunda ideia fundamental é a questão de que, quando você tem uma capital no litoral, basicamente ela fica vulnerável. Então, impedir a vulnerabilidade da capital, levando a capital para o centro do Brasil. Terceiro elemento de caráter fundamental, tá ok? É ocupar o vazio central do Brasil. Então, a região de Goiás, a região do Centro-Oeste, não havia uma grande ocupação humana. Então, levar um grande contingente da região Sudeste, da região Nordeste, para lá, para ocupar a região central do Brasil. E quarto elemento fundamental que nós podemos falar acerca da construção de Brasília é desviar os surtos de migração Nordeste, Sudeste para Nordeste, Centro-Oeste. Tanto é que os primeiros trabalhadores nordestinos, principalmente baianos, tá? Principalmente da Bahia, em Brasília, eram chamados de candangos, tá? Foram apelidados de candangos. Então, a ideia da construção de Brasília não era só dar uma nova capital para o Brasil. Primeiro, isolamento político. Segundo, dar uma invulnerabilidade à nossa capital. Terceiro, ocupar o vazio central do Brasil. E quarto, desviar os surtos de migração Nordeste, Sudeste para Nordeste, Centro-Oeste. De certa forma, ele conseguiu obter êxito na construção de Brasília, principalmente nesses quatro elementos, tá? Houve a possibilidade, no início, de um certo isolamento político. Hoje nós sabemos que a distância de Brasília para as outras regiões não impedem as viagens, as manifestações, as caravanas até Brasília, tá? Depois, a questão da invulnerabilidade, ou seja, está no centro do Brasil. Em caso de ameaça e tudo mais, para tomar a capital é um pouco mais complicado. Terceiro elemento, tá? Passou a ocupar o vazio central. E se você já esteve na região de Brasília, ou se você já esteve em Goiás, Brasília é um grande centro, é uma grande cidade desenvolvida dentro do Brasil, no interior do Brasil. Nós temos, tá? Todo mundo sabe, não é segredo nenhum, que ela foi construída no modelo de um avião. Nós temos asa norte, asa sul, nós temos toda a relação, toda a estrutura planejada de uma cidade para ser uma cidade ultra moderna instituída no Brasil. Só que tem um problema seríssimo em Brasília. Em Brasília, você não vai ver favelas, você não vai ver bairros pobres, muitos pobres. O problema é que essa população pobre passou a ocupar os arredores de Brasília, ou seja, ocupar as chamadas cidades satélites, que estão ligadas a Brasília, mas não fazem parte do Brasília. Então, existem todas essas condições. Então, cidades dormitórios, vocês já devem ter visto em geografia a questão das cidades dormitórios. Ocorrem muitas nessas cidades satélites de Brasília. O camarada mora, por exemplo, em
Taguatinga, mora em outra cidade e trabalha em Brasília. Só vai para a cidade dele para dormir. Como é o caso aqui em Campo Grande. O exemplo que nós temos, a cidade de Terenos, tá? Nós temos a cidade de Corguinho, que muitas pessoas, até mesmo Cidrolândia, onde muitas pessoas moram nessas cidades vizinhas, vêm para Campo Grande, trabalham e retornam para dormir nas suas cidades, as chamadas cidades dormitórios. Então, Brasília foi um caráter importantíssimo dentro do governo de JK. A marca registrada, falou JK, está falando de indústria, desenvolvimentismo e construção de Brasília. Só que aí tem um problema, né? Para construir Brasília, houve uma necessidade de um financiamento muito alto. Então, nós pegamos empréstimos com o FMI, nós pegamos empréstimos com os Estados Unidos e ficamos com um grande endividamento externo, ou seja, nós acabamos por cair diretamente nas mãos dos Estados Unidos, nas mãos do poder econômico norte-americano, coisa que Getúlio Vargas lutou arduamente para que não acontecesse, certo? Então, nós temos ainda, tá, a urbanização intensa e desordenada. Brasília foi um propósito de urbanização ordenada, e o grande surto industrial que aconteceu na região sudeste atrai um grande grupo de indivíduos dentro para a região. Isso ocasiona um desenvolvimento acelerado do processo de favelização do Rio de Janeiro, principalmente da cidade do Rio de Janeiro e da cidade de São Paulo. Então, ocorre esse crescimento, essa urbanização intensa e, ao mesmo tempo, desordenada, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, BH e outras cidades de polos industriais da região sudeste do Brasil. Então, nós temos como consequência disso, para tentar levar um certo desenvolvimento para a região Nordeste, ou para tentar levar uma solução, mesmo que momentânea, para a crise econômica, a crise social que a região Nordeste vivia, foi criada a Superintendência de Desenvolvimento dos Estados do Nordeste, chamada de SUDENE. Foi um grande fracasso do governo JK, porque não obteve bons resultados no processo de reorganização econômica e política da região Nordeste. Então, a região Nordeste continuou passando por suas necessidades econômicas e esteve necessariamente à vista do governo, só que houve um fracasso no comando dessa superintendência dos estados do Nordeste, tá ok? A ideia era levar desenvolvimento para a região Nordeste, coisa que até hoje é preocupante a região do Nordeste. O agreste nordestino sofre ainda com muitos problemas econômicos, também por questões geográficas, falta de chuva, a seca constante, mas ainda a questão da SUDENE foi tentar estudar algumas ações necessárias para poder desenvolver pelo menos certas regiões do Nordeste, como, por exemplo, a região de Petrolina, ela passou a ser um grande polo de fornecimento de frutas cítricas para o Brasil, ou seja, algumas regiões passaram por um processo de desenvolvimento porque a SUDENE tinha estudos para a transformação da agricultura e também a questão de resolver o problema da falta de água na região. Então, foram perfurados vários e vários poços na região, e a região de Petrolina foi agraciada por um processo de desenvolvimento agrícola. Tá? As outras regiões não tiveram o mesmo sucesso.
resultado de toda a ação de JK, desenvolvimento da indústria, facilidade para as indústrias multinacionais, construção de Brasília, construção de Belém, Brasília, construção das usinas de Furnas e de Três Marias, são a inflação e a concentração de renda. Então, inflação, todo mundo sabe como funciona a inflação, e a concentração de renda. O rico ficou cada vez mais rico. Isso assolou a população dentro do Brasil. Tá? No próximo slide que eu vou passar agora, nós temos aquilo que foi o início da construção de Brasília, tá? Uma nova capital que surge do nada. Então, JK esteve diretamente ligado à ideia do desenvolvimento econômico no Brasil. Falou desenvolvimento em JK, vai falar da indústria. Falou do desenvolvimento industrial dentro de JK, é a indústria automobilística. Por favor, não esqueçam essa informação, tá ok? Consequências da política desenvolvimentista de JK, uma certa diversificação econômica. Tudo bem que até é interessante, tá? Uma consequência até chamada positiva, diversificação da economia. Diversos outros produtos passam a ser vinculados no Brasil. A Coca-Cola passa a entrar no Brasil a partir da década de 40 e começa a expandir o mercado. A General Electric, fornecedora de geladeiras, fornecedora de lâmpadas e tudo mais para o desenvolvimento industrial no Brasil. Nós temos a desnacionalização da economia. Foi JK que acabou de vez com o varguismo econômico ou com o nacionalismo econômico. Então, Getúlio Vargas sonhava com um certo nacionalismo na economia. JK, ele foi desnacionalizar a nossa economia, colocando a nossa economia ligada diretamente ao liberalismo econômico do capitalismo internacional. Consequências negativas é a questão da inflação e a dívida externa, como nós já acabamos de falar. Um aumento da dependência econômica. Esse era um elemento fundamental da crítica de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas queria um país independente da economia de qualquer outro país. Com o JK, nós passamos a ficar dependentes da economia norte-americana. Aumento das disparidades regionais, ou seja, as diferenças entre as regiões. A região sudeste passa a concentrar um grande número de indústrias, de fábricas, de empresas multinacionais, levando a um certo desenvolvimento econômico. A região sul também passa, tá, a acumular um grande número de indústrias, um grande número de fábricas, deixando a região nordeste, a região norte e a região centro-oeste para trás no campo da geração do PIB da economia. Então, até hoje, nós temos principal região no fornecimento do PIB do Brasil: Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, certo? Então, nós temos essas transformações dentro da estrutura do Brasil e aumento das disparidades regionais. O que é isso? Aumento das diferenças econômicas que existem de uma região para outra. E, a partir daí, grave essa informação. A partir da década de 50, no governo de JK, nós temos o surgimento das chamadas ligas camponesas, tá? Essas ligas camponesas, lá na década de 80, aproximadamente 1983, 1984, essas ligas camponesas vão passar a ser chamados de Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, certo? Então, o primeiro nome do MST foi chamado de Ligas
camponesas, era a união da população do campo em busca de reforma agrária, em busca de melhores condições de vida e trabalho no campo. E, a partir daí, começam a pressionar o governo brasileiro. Embora que, depois do governo JK, nós temos a transição para o governo de Jânio Quadros. O governo de Jânio Quadros, nós temos o problema na política, nós temos o governo de João Goulart, e logo em seguida, em 1964, nós temos o início do regime militar, que vai até 1985, certo? As ligas camponesas, dentro do regime militar, basicamente não tinham um grande desenvolvimento político para combater os militares, para exigir as reformas agrárias. Eles estavam ali, mas com menos intensidade do que quando surgiram a partir de 1955, 56, dentro do governo de JK. Então, essas são as relações dentro do governo de JK. Então, consequência do desenvolvimentismo, nós já sabemos que foi o endividamento externo, a inflação, mas o presidente estava feliz porque havia um desenvolvimento industrial dentro do Brasil, certo? Aí nós temos a questão dos movimentos sociais que passam a tornar-se mais evidentes dentro do pensamento da política dentro do Brasil. Inclusive, em sociologia, se eu não me engano, vocês devem estar estudando, ou já estudaram, os movimentos sociais. Então, a partir da década de 50, 60 e 70 no Brasil, nós vamos ter os chamados novos movimentos sociais, ligados diretamente a uma causa política, a uma causa econômica dentro do Brasil. Então, manifestações das ligas camponesas criadas por Francisco Julião, no município de Vitória de Santo Antão, em 1955. Então, a partir dessa manifestação, nós temos o surgimento das ligas camponesas. Quando esse movimento alcança a região sudeste, alcança a região sul, parte da região sul, aí nós temos a formação do movimento dos trabalhadores rurais, sem terra, de caráter nacional dentro da estrutura do Brasil. Em 1955, era ainda chamado um caráter regional em Pernambuco, comandado por Francisco Julião, e depois se expande para as outras regiões do Brasil, até chegar em todo o território nacional como movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Certo? A cultura brasileira no final da década de 50. O Brasil mudara e os brasileiros tinham sonhos de consumo. Carros nacionais, Gordini, DKV, tá? Essas empresas eram empresas nacionais, DKW, Vemag, Aero Willis, o Fusquinha e os aparelhos eletrodomésticos, em especial aparelhos de TV, eram desejados por todos. Então, instituiu dentro do Brasil uma lógica de consumo de bens, tá? E esses bens são chamados bens duráveis. Então, com o desenvolvimento da produção industrial dentro do Brasil, facilitou o acesso do brasileiro a automóveis, a geladeiras, a fogão a gás, facilitou a vida dos brasileiros na aquisição de aparelhos de telefonia celular, de televisores, tá ok? E o Brasil se projetara no exterior, através da atriz Carmen Miranda e o personagem do desenho de Walt Disney, o Zé Carioca, que foi inspirado no Brasil. O Zé Carioca, um malandro brasileiro, um indivíduo que tem solução para tudo, certo? E ainda dentro dessa ideia nós temos a difusão da chamada bossa nova, também está aliada à questão da cultura brasileira no final da década de 50. Então, a bossa nova alcança os Estados Unidos, alcança a Europa e faz muito sucesso por lá, certo? O início da televisão no Brasil, a gente diz assim, o período populista do governo de Dutra até o governo JK. A televisão passa a ser um grande mecanismo de difusão das ações do governo dentro do Brasil, certo? Aí já falamos, surgimento da Bossa Nova,
tá? Uma estrutura cultural desenvolvida por brasileiros, um estilo musical único do Brasil, tá? E a cultura nos anos 50, 60 no Brasil, certo? O desenvolvimento e a transformação, tá? Da estrutura da família brasileira. Então, a lógica do consumo começa a entrar nas fileiras da estrutura familiar do Brasil. Tá? Chamado de anos dourados, tá? Uma cópia, uma réplica do que acontecia nos Estados Unidos ou até mesmo na Europa. E para a nossa próxima aula, nós vamos falar a respeito do nosso ex-presidente da República do Brasil, chamado de Jânio Quadros. Nós vamos falar do governo fenômeno, ele é chamado de o presidente fenômeno do Brasil. Então, a nossa próxima aula é falar a respeito do governo Jânio Quadros. Antes de falar, nós temos que falar assim que houve uma crise desses políticos que eram chamados populistas, aumento das demandas das classes populares e o agravamento da crise política brasileira. Então, isso vai gerar um endurecimento da estrutura política dentro do Brasil. E isso vai levar diretamente ao golpe de 31 de março de 1964 e à instalação do regime militar dentro do Brasil, certo? Então, para a nossa próxima aula, nós vamos falar a respeito do presidente Jânio Quadros e a estrutura política que vai conduzir diretamente ao regime militar, certo? Para ficar mais evidente que esses presidentes do Brasil são chamados de presidentes populistas porque eles queriam atrair o apoio da população para si. JK, no primeiro momento, conseguiu atrair o apoio da população, ou pelo menos a atenção da população. Logo depois, com a crise econômica, com a dependência econômica do capital norte-americano, a população passou a ver com maus olhos a estrutura política dentro do Brasil, certo? No mais, eu agradeço a vossa presença na nossa aula e aguardo tranquilamente e ansioso a questão da nossa próxima aula, certo? Para vocês, um beijo carinhoso. Por favor, abram vossas webcams para eu confirmar vossas presenças, tá ok? Deixa eu ver, o Salgueiro, só a tampinha da cabeça dela, a Maria Fernanda Vi, Aragão, tá dormindo, né, Aragão? O Rian, bom dia, Rian, bom dia, Nelson. Aqui era nada. Muito bom. Bom dia, Nelson, esse cabelo bagunçado. Maria Fernanda Galvão, bom dia para você. Lucas Chuck, só vejo a tampinha da sua cabeça, Lucas. Liara, só vejo sua testa, Liara, tá? Para vocês, uma boa quinta-feira e hoje à tarde nós temos aula ainda, tá ok? Valeu, Theo, valeu, Ana Beatriz, um abraço, um beijo para vocês, até hoje à tarde, tá ok? Beijo, beijo, beijo. Oi, Sofia, tá escondida aí. Bom dia para vocês.